cabine do filme hoje está na estrada. Não literalmente, ou talvez literalmente, nós vamos descobrir nesse episódio de hoje que, além de tudo, tem um convidado ilustre que nunca apareceu essa cabine presencialmente, assim, né? Porque ele está sempre ali, ele ouve todos, ele edita todos, ele participa, mas hoje ele está efetivamente para conversar com a gente sobre esse tema, que diz muito sobre ele e que vocês vão gostar muito de saber mais. Então, bem-vindo, Tadeu, à nossa cabine. Olá, eu sou o fã número 1 do Cabine, porque eu sou o que mais ouve esse podcast, de todo mundo. Duvido que alguém ouviu mais tempo esse podcast do que eu. Valeu, Carol, pelo convite, pô. Quando você falou pra gente falar sobre esse tema na estrada, que eu tenho tatuado no braço, inclusive, na estrada, eu fiquei muito feliz. E parabéns pelo trabalho, parabéns pelo 1 ano do podcast também, que está aí voando. Estou muito feliz com a cabine, com os números também, pessoal chegando cada vez mais gente de vários lugares. E eu gosto de unir essa literatura de terça com o cinema de quinta. Lindo. Eu que fico muito feliz, vocês sabem, eu sempre falo do Tadeu, eu sempre elogio, sempre agradeço, e ele realmente escuta todos, mais uma vez, né? Às vezes, muitas vezes. Então, quando a gente falou de ele vir para o programa e participar, né, como convidado também, e vocês sabem que eu gosto de escolher o tema também conforme o convidado, né? Eu sei que o Tadeu, além de ser um cara que ama esse tipo de história, ele ama esse tipo de vida. Essa vida na estrada. É muito difícil você mandar uma mensagem para o Tadeu, tentar falar com ele, que ele não esteja falando, estou indo para algum lugar, ou estou voltando de algum lugar, estou indo pegar uma estrada, estou voltando de uma estrada. Como é que essa vida bandida na estrada, Tadeu? E para ajudar, eu namoro a Lua, né? Que mora a 9 horas da minha cidade, né? Então... Meu Deus! Literalmente, você está sempre com o pezinho na estrada, né? Mas porque, por conta do trabalho, principalmente, né? Que eu corro muito. E eu moro no sul de Minas e aqui as cidades são muito próximas e eu atuo como advogado em algumas cidades aqui no estado de São Paulo, sul de Minas também, então eu acabo rodando bastante e eu faço parte também da OAB estadual, então estou sempre em Belo Horizonte e eu falo que o tempo de estrada, porque eu dirijo muito, né, é um tempo de laboratório para mim, para as histórias. Eu sempre gravo coisas que eu penso. Eu sempre estou ouvindo coisas, audiobooks. Eu aprendi a ouvir audiobook na estrada. Eu estou sempre ouvindo podcasts também. Então, a estrada ela é meio que um lugar de observação para mim, um lugar de observação interna. Assim. É diferente de quando eu estou num lugar público, eu estou observando as pessoas. Quando eu estou na estrada, eu estou me observando e observando as minhas memórias. E isso dá um diferencial na hora de uma criação, por exemplo, porque o escritor é aquele que precisa observar pessoas, observar relações sociais, observar lugares. E quando a gente para se observar, você consegue talvez juntar um pouco isso e tornar também a viagem mais prazerosa, né? Um momento que você tem consigo, que você não está no celular, você não está ligado em rede social, você está lá prestando atenção na estrada, porque eu dirijo com responsabilidade, mas está lá prestando atenção na estrada e, ao mesmo tempo, se alimentando de pensamentos e tal. Primeiro, você falou da Lua, quero mandar um beijo para a Lua também, que é Beijo. Ouvinte aqui, entrou super bem. Nossa, Rabi, sou fã também, sempre divulgo vocês. E eu ia te perguntar isso da estrada, porque eu não sou uma pessoa que pega a estrada, mas eu adoro, eu dirijo, né, aqui na minha cidade, e eu acho que é um momento muito isso mesmo, um momento muito de reflexão, de inflexão, eu adoro mandar áudio, minha mãe que não me escute, mas adoro mandar áudio dirigindo ali, para no sinal, anoto um negócio, porque vem muita ideia mesmo. E eu acho que é daí que vem muito o apelo dessas histórias de on the road, né? Que é um gênero praticamente já. Que é sempre uma história de ir a algum lugar e não necessariamente um lugar exterior, muitas vezes um lugar interior, interno. Então a pessoa fica na estrada, ela faz esse caminho externo, mas a mudança é muito interna. Então, para mim, esse é um dos grandes apelos desse tipo de literatura e de cinema, porque muitas histórias se confundem, né? Como todo mundo que escuta aqui sabe que eu sempre falo isso, né? Que tem muitos roteiros maravilhosos que vieram de livros, a literatura alimenta muito o cinema on the road. Você gosta desse tipo de literatura, esse tipo de cinema também? Eu gosto muito, assim. Eu até, eu viajo, além de viajar de carro, eu viajo de moto também, né? Eu sou motociclista também. Então, eu tenho uma experiência, andar de moto para mim é uma experiência sensorial mesmo da viagem.
porque a moto não é confortável, a moto ela treme, ela trepida, ela tem barulho, você não pode soltar as mãos, você tem que estar com as duas mãos o tempo todo. A moto é perigosa, você está em constante risco, né? Se furar um pneu, você cai, você corre risco de vida. Então a moto, para mim, ela é um símbolo muito grande de viajar, e grandes filmes e grandes livros se passam também ou em motos, ou em carros velhos, ou em carros que têm problemas mecânicos ou por algum motivo demoram a chegar. E que eu aprendo assim com esse tipo de literatura e filme na estrada é muito a importância do caminho, que é uma coisa taoística que se fala muito hoje em dia com os coaches, o caminho, né? O caminho, a importância do caminho, observar o caminho, que eu acho legal, né? Eu acho que tá certo, enquanto mais a gente falar isso, mesmo apesar de eu não gostar muito de coaches, os coaches charlatões, por favor, hein? Não criemos polêmicas. Mas a estrada é essa experiência de caminho. Então não importa tanto a chegada, importa muito o caminho. E a estrada não necessariamente acontece na estrada, porque a viagem ela pode se dar em várias formas. O simbolismo da estrada no mar, por exemplo, com o Gabo em O Amor em Tempos do Cólera, por exemplo, no dono do navio que faz a viagem. A poesia do Amir Klink, que tem livros maravilhosos que acontecem no mar. O livro do Shackleton, que fala também com Endurance, que é uma trajetória que ele fez no mar. A gente falou aqui dos filmes que a gente estava lembrando aqui em off, o Thelma e Louise mesmo, que é um filme que eu amei assistir, que é um filme completamente sobre caminhos, sobre agonias. Acho que a gente não pode falar um final. Olha, Pode, né? De 91 o filme, né? Pelo amor de passou de Deus. 10 anos já. Aquele final é incrível, né? Porque o Ridley Scott ele consegue passar uma coisa naquele final que elas se jogam no precipício, elas se matam, mas não mostra elas se matando. Termina a cena com o carro tipo no ar assim, e aquela cena maravilhosa no final, elas e aí, a gente vai para onde agora? Os policiais atrás dela, aqueles bandos de homens másculos armados, né? Elas são tão perigosas assim mesmo, não? Elas são muito perigosas, elas colidiram postos, ela matou uma pessoa e tal. Aí elas falam, não, então vamos. Onde que a gente vai agora? A gente vai continuar e pula, assim. Aquilo para mim é uma representação incrível do ato de estar na estrada. Então, eu gosto dessa humanização que estar na estrada traz, porque estar na estrada, o personagem obrigatoriamente tem que conviver com o outro, porque se você tem uma viagem acompanhado, claro, você obrigatoriamente tem que estar num cubículo com aquela pessoa, então você tem que aprender as leis básicas do convívio social. Você tem que necessariamente ou dormir com o outro, ou dormir no carro, ou dormir num hotel que é fora do seu ambiente de casa. Você tem perrengues para ir ao banheiro, você tem perrengues para tomar banho. E quando a gente desce do salto social e faz coisas básicas, como ir ao banheiro, por exemplo, do lado de alguém, né? Você automaticamente passa a ser mais íntimo daquela pessoa. Você pode ser um importante desembargador, uma importante desembargadora. Se você está com alguém e você sente uma dor de barriga, ou você sente uma necessidade de tomar uma água, ou se você precisa comer em qualquer lugar porque está com fome, você entra no muquifo, você humaniza e você se equipara àquela pessoa que está junto. Assim. Então, eu acho que o grande barato desses thrillers é isso, assim, é humanizar por excelência o personagem. Por isso que eu particularmente gosto muito. Não, você falou de um dos filmes que eu mais gosto, assim. Talvez o Ridley Scott seja no meu top 3 também, que é Thelma e Louise. Tanto que eu te falei, né? Temos que falar de Thelma e Louise. Não dá para Não, falar de filme um do outro. maravilhoso. E nos tempos Porque de ele tem hoje muitas... ainda, né? Exato, ele tem muitas vertentes, assim. Elas são, né, duas mulheres que estão estagnadas na vida e por um motivo, assim, muito aleatórios, cai na estrada. Isso que você falou é muito real, assim. Elas começam muito arrumadinhas, o cabelo todo arrumado, de repente já estão tudo suja, já estão rasa a roupa, já estão suada, as prioridades vão mudando, né? O que elas estão aprendendo, e tem um Brad Pitt novinho ali, né, gente? Nos Novinho, primeiros cara. olha, coitada da Gina Rowan ali, né? Tem que pegar o Brad Pitt novinho. Pois é. Mas ela e a Susan Sarandon, elas estão numa sintonia muito grande, né? E essa cumplicidade feminina e todos os homens, porque meio que o sistema todo se vira contra elas, né? É. Elas eram de vítimas, viram as grandes vilãs
e como a estrada representa essa liberdade e essa libertação do sistema opressor. Então, o filme fala muito mais do que o que ele está dizendo, né? E esse final, que é um dos mais famosos, né? Porque ele acaba no ápice da liberdade. Elas escolheram ser livres, basicamente. É muito maravilhoso. E quando você me falou desse filme, eu falei, cara, onde que eu tava quando eu tinha assistido esse filme ainda? Porque, assim, é muito incrível. E quando eu assisti, eu fui remetendo a hoje, né? Porque o filme é da década de 90, começo da década de 90, né? 91, 92. Se você pega hoje os casos de estupro, por exemplo, de abuso sexual que acontece hoje, que tem isso no filme, inclusive é o que gera a morte do rapaz lá, que elas passam a virar foragidas e tal, você vê muito o discurso machista da época também, que o Ridley Scott coloca muito bem, né? Em tons pejorativos, mas ao mesmo tempo meio caricatos até em alguns pontos, mas é o que você falou, são mulheres que elas deixam de ser vulneráveis, apesar de estarem em situações de vulnerabilidade, como vítima de um assédio sexual, como fugitivas da polícia, como ladras, enfim. Elas saem desse papel e elas passam a ter um papel de poder, de força, não poder no sentido hierárquico, mas no poder de alto poder mesmo, de falar, não, eu vou protagonismo, fazer, né? eu tô aqui, a minha vida é essa, né? Porque eu também uma delas é casada com um cara escrotão e tal, então eu acho que isso é muito bem retratado nesse filme. Ele é um filme na estrada por excelência, assim. Sim, e tem isso que você falou do carro, né? Tem o carro antigo, aquela com a capota aberta, o lenço que voa. Tem todo esse simbolismo do que é você estar. Exato. Não, é demais. Agora, esse filme de 91, conferi aqui, ele fez, né? Gente, 30 anos, né? Dói, 30 né? anos, cara. Caramba. Fez 30 anos, elas gravaram, elas fizeram uma foto de novo, hoje em dia, mesma cena, mesmo tipo do carro, assim, segurando a câmera, 30 anos depois. Nossa, envelheceu bem demais esse filme. Super. Eu gosto muito dessa coisa realmente de você mostrar essa tomada de poder, e você falou de protagonismo, de assumir a própria história, né? Se elas erram pra caramba, erram, mas são elas que estão fazendo isso, elas não estão sendo levadas, elas não são obrigadas. A personagem de Gina Rowland tem ela tem um marido ele é meio abusivo, né? E ele inverte toda a história para a polícia, como se ele fosse o pobre coitado e ela que fosse a grande vilã. Então, é muito legal de ver tudo isso e como que elas vão lidando. E além de tudo, é um filme leve, é um filme engraçado, né? Um filme tem momentos mais tensos, mas também ele é muito bem equilibrado. Ele passa muito essa essência para mim do que é você estar na estrada. E eu gosto dos coadjuvantes também desse filme. Eles têm uma importância muito legal. O Ridley Scott, ele tem essa coisa, né, de, tipo, a profissão do namorado, do marido dela, ser um vendedor de tapete. É uma coisa, assim, que você fala, podia ser tantas outras, assim, e consegue encaixar naquele protocolo familiar, assim, né? E eu acho que é um filme que deve ter sido muito importante na década de 90, porque a gente não tinha essa facilidade de comunicação que a gente tem hoje, em termos de velocidade, porque hoje as mulheres conseguem conversar um pouco, hoje, graças à tecnologia, foi conseguido prender um médico essa semana, esse episódio vai passar semana que vem do que a gente está gravando, mas prendeu um anestesista por conta do celular, conseguiram esconder um celular e filmar o cara estuprando uma mulher dopada. Então, assim, coisas que antigamente passavam batido, e eu acho que a Thelma e Louise talvez tiveram um papel muito importante na determinação de algumas mulheres naquela época, que não tinha apoio, né? Às vezes a pessoa vivia uma vida abusiva e ficava lá para sempre, né? Não é fácil ir para a estrada. Não é fácil. Não. Estrada é desconfortável. Estrada é o que eu falo, é aquilo que eu falei no começo da moto. Ela é perigosa. A estrada, ela exige uma série de premissas para você chegar vivo do outro lugar, né? Primeiro, só para arrumar, eu estava falando de Gina Rowland, percebi que estava errado, é Gina Davis, tá? Errei a Dina por algumas décadas, mas essa é a Gina. Eu não sei nome de ninguém, você fala então, aí que... Mas é que daí eu fico falando e falei, mas não é Gina Rowland é outra atriz, gente, eu tô pirando. Mas tudo bem. Eu só lembro do nome da Thelma por conta do Philip Dixon, porque é Thelma Dixon, né? Olha, foi muito específico essa tua lembrança. Mas porque isso que você falou é real, assim, a estrada, você cair na estrada, né, isso te dá uma liberdade absurda, mas o que você faz com essa liberdade? Você tem 1 milhão de escolhas e você tem que se responsabilizar por elas. Então, e uma coisa que eu acho muito incrível também da Thelma e da Louise, que agora é uma coisa que eu não sei qual é a Thelma e a Louise, eu sempre confundo,
Mas a personagem da Dina Davis, no caso, ela não se achava É a capaz. Thelma, Essa que era casada, a Thelma, que era casada com o cara buzibão lá. Ela não se achava capaz. Então, ela começa a perceber a própria força e a própria coragem e a própria vontade de viver que ela tinha. Porque ela estava numa situação tão acachapada ali, tão, né? O cara estava tão em cima dela, ela achava que aquilo era tudo que ela era. Então, também você descobre forças que dentro de você que você não sabia que você tinha. Só que para isso você tem que se jogar para o desconhecido. Isso é Nem muito tudo sensacional. são rosas. Isso é muito sensacional. Isso para mim, nossa, esse filme é um exemplo de filme de estrada. Quem não viu, veja. Inclusive a Prime Video comprou, eu acho que por vários filmes antigos muito bons. Eu acho que até dá para falar mais sobre esses filmes que entraram, porque tem filme que acaba passando mesmo, né? A gente Prime, não vê por algum né? motivo. Eu assisti na Prime Video, Tá, muito acho foda. que entrou muita coisa legal. Você falou da moto, eu ia falar de um outro, mas é um filme que eu não gostei tanto. E esse você acha que você não chegou a ver, que é o Easy Rider. Né? Não assisti. Eu assisti, porque ele é justamente quando vem essa coisa. Se você jogar no Google, filme sobre estrada, tal, on the road, vai aparecer esse. Porque ele foi o primeiro filme que trouxe essa coisa do Easy Rider mesmo, da pessoa que tá lá com a moto na estrada. E não acontece nada de relevante, assim. É um filme bem, Ele de que ano? É 70 e alguma coisa. É bem antigo. Ele é bem antigão e ele tem muita coisa de 69, não é nem 70. Nossa, década de 60 ainda. 69. E o Peter Fonda, o Dennis Hopper, até o Jack Nicholson faz uma participação. Todos eles super novinhos, legal, né? Mas essa coisa do espírito livre, do cara que tá lá andando de moto, daí encontra uns índios, porque é, né, sempre no oeste americano, né, essas coisas. Encontra uns índios, encontra uns drogados, daí, tipo, encontra uma galera muito diferente, é isso que você falou, né? Vai cruzando com realidades muito diferentes, vai passando por aquilo e como que aquilo vai transformando. Mas é um filme que não tem muitas pretensões, assim. A grande diferença dele foi a trilha sonora. Tem uma trilha sonora bem legal, né? Eu gosto desses filmes também que sempre tem uma música empolgante, né? Uma coisa assim que leva. E essa história dos motoqueiros ali que vão se cruzando, e daí tem os momentos mais difíceis, sempre tem uns assassinatos, né? Uma história mais pesadona, porque é a vida real ali, né? Que eles estão querendo, é uma metáfora ali para a vida, mas é um filme bem legal, marcou talvez mais a geração dos meus pais, porque quando saiu para eles, era um filme para eles foi um filme muito diferente, né? Para a gente já existem outros que eu acho que marcam mais, que tem histórias mais interessantes. Eu acho apesar de eu não ter assistido esse filme, pelo que você está me falando, eu acho que a gente pode levantar aqui um ponto dos filmes na estrada, que ou eles são contemplativos, de certa forma, ou eles têm os bons, na minha opinião. Ou eles são contemplativos, você vai assistir um filme pela beleza e tal. Tem um filme que chama Uma Vida Iluminada, que é com o menino que faz o Senhor dos Anéis, se não me engano. É um filme muito legal, é uma viagem de trem, que ele vai atrás, ele encontra uma caixinha com coisas da família dele, com uma banda de blues, se não me engano, aí ele vai atrás da família dele, assim, e se passa no leste europeu. É um filme absurdamente contemplativo, ele é lindo, assim, e é um filme de na estrada contemplativo. E, por outro lado, os filmes bons que eu admiro são aqueles filmes que trazem reflexões também, aquilo que eu falei, autocentradas, como é o caso, por exemplo, do On the Road, né, que eu assisti o filme, eu gostei do filme, mas eu assisti com aquela chavinha virada, né, falei, não vou assistir o filme On the Road comparando com o livro, vou ter uma outra experiência, porque o livro é muito bom, e o filme é bom também, eu não achei ruim, eu achei bom, mas o filme, na minha opinião, ele peca um pouco, porque dá a entender que o simples fato de estar na estrada já está valendo o rótulo, o label ali, né? Estou na estrada, pronto. Por estar na estrada já está valendo tudo. E, na verdade, não é tanto isso, porque você pode estar na estrada e estar fechado no seu mundo. E você pode estar fechado no seu mundo, no seu quarto, e estar na estrada. Então, essa sensação de não movimento, que eles conseguem também, o filme é um filme bem feito, mas o livro, eu acho que o Kerouac faz isso com mais precisão, assim, talvez. Não sei o que você acha do filme On the Road. É um livro que você nem quase não gosta, né? Tem só tatuado no meu braço o título dele. Quase não gosta.
Para começar, é um filme que eu demorei para ver por causa disso, porque eu tenho, vocês sabem, né? O Taylor também sabe, também a gente gosta de ler, a gente fica com esse. Quando é um livro que você gosta muito, você fica com medinho, né? Agora, por exemplo, tá para sair o filme não sei se é filme ou se é série da produtora da Reese Witherspoon, de um livro que eu li, gostei muito. Eu tô com muito medo de assistir. Tipo, porque assim, eu gostei muito, e daí você sabe Qual que que é vão o mudar filme? alguma coisa. Eu já pego o nome, porque eu tô com ele só em inglês na cabeça. Mas On the Road é a mesma coisa. Sorry. É porque, né? Where the Crawdads Sing. Eu já pego o nome em português. Mas o filme do On the Road é do Walter Salles. Então, para quem caso alguém não saiba, é um diretor brasileiro que dirigiu um filme, um livro clássico americano, norte-americano, né? Uma coisa muito engraçada, até curiosa, né? Para usar uma palavra mais certa. E eu acho também que eles. Porque assim é difícil, né? Você tem que simplificar um pouco da mensagem. Se você quer. Eu não que tenha, mas eu acho que ele escolheu simplificar em prol da beleza, isso que você está falando. Porque é um filme bonito, ele tem. Nossa, tem pôr do sol e amanhecer, tem a fotografia do filme é muito bonito. O menino é maravilhoso, né? O Garrett Hedlund, que é para ser o grande, né? O homem ali que ele admira e que ele. Então, eles têm muito essa parte visual, o filme, e peca um pouco na mensagem, eu concordo. Eu acho que não dá para ver esperando assistir On the Road, é uma outra experiência. É um filme bem legal, apesar de ter a Kristen Stewart, que eu já falei aqui, que eu não consigo superar muito assim, no Crepúsculo, né? Mas tudo bem, a gente tenta. Mas é um... Pode falar, desculpa. Não, eu dizer, porque é um filme legal, mas não me pegou desses On the Road, por ser On the Road em si, né? Por ser eu esperava mais do filme, digamos assim. Eu achei umas partes muito. Talvez, eu não sei, para mim faltou um pouco também. Eu acho que não passou toda a mensagem, mas é um filme legal. Para quem não conhece a história do livro, vale a pena. Mas fica muito com essa história mesmo do cara ser apenas um observador da estrada, né? Ele não participa ativamente daquilo, e mesmo assim, ele de certa forma, você fica até pensando, será que ele foi de fato transformado por essa experiência? Ou se ele viu apenas como um material de pesquisa, né? O que eu acho que o filme pecou, assim, é porque o On the Road, ele é um livro político. Ele é um livro que ele inspirou aí os movimentos de contracultura, né, da década de 50, 60, a geração beat, né? E isso é muito tratado, né? Para o pessoal de casa que não sabe, mas quando o Kerouac escreve, né, On the Road, ele faz isso em cadernos, né, em formas de diário. Ele faz muitos cadernos e ele monta porque ele escreve esse livro drogado, né? Ele está aí com drogas. Ele não escreve esse livro são. Eu acho que isso também acaba afetando muito o fluxo de consciência que ele tem no livro, né? Que é o filme todo. E depois ele pega um rolo de papel, ele faz um rolo de papel enorme, não sei de quantos metros, e ele datilografa esses cadernos todos num único rolo de papel. Então é um rolo enorme, assim, grande, assim. Quem está em casa não está vendo, mas eu estou fazendo um rolo grande com a mão. Ele escreve tem foto aquilo. Dele segurando. E Jogue no Google aí. Ninguém quer publicar, né? Nenhuma editora quer publicar, depois ele mexe para ser publicado. E o fato, né, dele ter escrito isso muito louco, né, de estar, né, com o seu alter ego ali, o Saul Paradise, e eu acho que o filme, ele focou muito em coisas muito superficiais. Ele focou em coisas que não despertam aquele fluxo de consciência que o Kerouac consegue quando ele vai falar do Saul, ou enfim, do Moriarty. E aí o filme peca nisso, o filme fica raso. Então, você talvez fala, porra, mas é difícil, você vai transformar o On the Road, que é uma bíblia, a Bíblia dos Beats, né? Você vai transformá-lo num filme, que delicado, o que contar, o que não contar. Eu acho que se ele fizesse um filme mais contemplativo e mais pesado nos pensamentos, nos diálogos, mais silencioso, eu acho que funcionaria melhor. Mas, assim, é uma opinião de um leitor, né? Uma opinião merda de alguém que não manja nada de cinema. Quando você falava, eu achei aqui o livro que eu falei é Um Lugar Bem Longe Daqui. Tem nada a ver com o nome em inglês, né?
Mas vai virar uma série, qualquer coisa, pelaquela produtora da Reese, a Hello Sunshine, que eu já falei aqui algumas vezes que ela pega sempre livros escritos por mulheres e privilegia mulheres acima de 40 anos. Legal. Então, é uma produtora super legal e ela faz umas adaptações bem legais. Por exemplo, gente, esqueci o nome. Eu tô super bem de nomes hoje. Ainda bem que hoje eu tô tá igual pulando, eu, tá? então. Normalmente eu vou de cabeça, eu vou falando aqui e tal, mas hoje eu tô super... Não, mas agora eu lembrei. É o Livre. O Livre, que também é um livro, que também virou um filme, também é uma história on the road, é uma história real que ela escreveu da vida dela. A Sharon Street escreveu da vida dela, que ela pegou mas essa mulher foi muito louca, né? Porque se enfiar numa trilha no costa oeste americana, que não tinha, numa época que não tinha segurança nenhuma, tipo, ninguém pensou em cuidar de trilhas. Podia ter acontecido muita coisa errada, né? Tipo, podia ter tudo errado para ela e no final transformou a vida dela. Então, assim, é isso. A gente não precisa fazer dessas coisas, tá, gente? Você não precisa fazer uma trilha que vai colocar em risco, mas, assim, a ideia é você sair do lugar de conforto, né? Isso que a gente está falando. Legal. E você falou de contemplativo. Eu lembrei de um filme que, para mim, assim, foi um dos últimos grandes acertos do Oscar, porque o Oscar não costuma acertar muito ultimamente, né? Na minha opinião. Mas que mereceu muito, que para mim é um on the road muito... É o Nomadland. Não sei se você viu o Nomadland. Não. Ó, tá aí mais... Eu tô fazendo você com mais coisa para assistir do que... Você já me falou desse filme. Uma vez até abri uma caixinha de pergunta, alguém fez a pergunta, escreveu o nome tudo errado, você até me falou, nossa, viajaram no nome do filme, lembra disso? Sim, porque, gente, é um filme muito isso que você está falando, ele é muito contemplativo também, e é muito como essa... Eu tô com o livro, eu ganhei o livro dele, acho que eu comprei, foi de você que eu comprei esse livro? Você não tinha esse livro? Você não vendeu uma vez? Você não abriu? Não. Você me deu uns livros? Você não vendeu uns livros uma vez? Não, eu tenho esse livro. Dei, mas não esse. Eu tenho esse livro aqui. Nossa, gente, é que o filme tem fotografia, trilha sonora do Ludovico Einaudi, que eu amo muito. Ele tocou a primeira corda, você vê que era dele, a trilha. E a Frances McDormand, que ganhou o Oscar por esse filme, mais um, né? E é muito isso, porque para mim foi o filme que representou o ano de 2020, porque é ela sozinha numa estrada. Tipo, e ela não tem casa, então é basicamente a gente passou aquele ano sozinho dentro de cada um de nós, né? Cada um dentro de si, e ela vai indo, ela não quer ter casa, ela mora numa van, ela era como ela, vários americanos, porque nos Estados Unidos, né? Eu acho que você não sabe isso também, né? Mas a gente tem aqui no Brasil uma lei de você não pode, se você perder todo o teu dinheiro, você ficar endividado, você não vai perder a tua casa. Você não vai ser expulso para morar na rua. E nos Estados Unidos pode. Você pode ficar sem casa, você pode perder tudo e morar no teu carro, você pode morar na rua. E tem muita gente que escolhe não ter casa também e morar no carro, morar numa van, e ela mora na van. E eles têm trabalhos temporários, ganham dinheiro e continuam viajando. E o filme é muito isso, só que nesse aspecto contemplativo. Então, tem várias cenas dela sentada, olhando o pôr do sol dela, enche de lágrimas. Porque, assim, a vida para ela é estar na estrada. A vida para ela é os contatos que ela cria, as conexões que ela faz e seguir. Ela tem a família, ela tem um irmão, ela tem alguém que ela visita em um determinado momento, mas é muito isso, assim, quando essa própria estrada vira a tua vida também. Em certo momento, isso não é tão, né, como tudo quando tem seus dois lados, né, não é só alegria, tem muitas coisas negativas, você não tem conexões permanentes com ninguém, duradouras com ninguém, mas o que o filme quer mostrar é essa coisa da pessoa estar sempre em movimento, e dela estar sempre apreciando onde ela está, isso que eu acho muito bonito. Tem que você falou de, acho que é o Capitão Fantástico também, que é de um trailer, né? Que ele tem Sim. Que ele também quer criar longe da civilização, né? Eu amo esse filme de um grau. Nossa, é lindo também. Mas ele não é tão on the road, mas não, ele não é. Me lembrou disso, assim, esse negócio de ficar contemplando a vida pela vida, assim. Sim. Ele não é, de fato, on the road. Mas é uma outra vertente, né, desses filmes on the road, é você aproveitar onde você está, você curtir o que está acontecendo, você tá, as pessoas, as conexões que você faz naquele momento, e puxa muito com outro filme que eu também sei que você gosta, que é o Na Natureza Selvagem. Total. Porque o Natureza Selvagem é isso, né, ele é um menino que tinha dinheiro, que tinha condições, que tinha tudo, resolveu curtir a vida pela vida.
né? Eu vou pegar as coisas, vou pegar a E, mochila. nossa, você estava até falando aí, esse Na Natureza Selvagem é muito foda também. É claro que hoje a gente consegue ver esse filme, eu consigo ver esse filme, com um pouquinho de olhar mais crítico, né? Porque quando a gente é mais jovem, quando você tem 18, 19 anos, né, e se depara com filmes nesse estilo, ou quando você tem 20 e poucos anos e se depara com filmes nesse estilo, você ainda tem uma expectativa de vida muito grande, uma incerteza muito grande, uma esperança muito grande. E hoje, né, eu tenho 38 anos, eu vejo esse filme como uma grande aventura. Não consigo ver com o mesmo olhar apaixonado do Tadeu mais novo. Mas eu acho que por ele ser uma história real e ele ser uma história que motiva tanta gente até hoje, né? Agora tiraram o ônibus lá do Alasca, né? Tiraram, Também, né? O é, povo tava tá morrendo. morrendo. E uma entrega quase que suicida, né, do menino, que parte atrás de não imitar, mas de se inspirar no Desobediência Civil, né, no Lago Alden, do Thoreau, que fez um experimento social por 2 anos, morando no Lago Alden. Então, o próprio Thoreau não tinha essa perspectiva de viver outsider, assim, fora da sociedade. Foi uma experiência temporária. E o que eu acho muito legal no Natureza Selvagem, que eu falo que hoje meu olhar mudou, é porque eu, mesmo amadurecido, admiro muito a história. A história é real. Tanto o livro quanto o filme. O filme é maravilhoso, a trilha sonora do Ed Vedder destrói, assim, é uma das trilhas sonoras mais lindas. Tem uma das músicas que eu mais amo, que é Society, que o Ed Vedder tem uma letra foda, tem Rise também, porra, Hard Sun, muita música foda nesse livro. Então, eu tenho dois momentos de admiração por esse filme. O meu eu mais jovem, numa coisa mais passional, de fogo, assim, porra, que legal, o cara largou tudo, não gosta de dinheiro, deixou os documentos e foi. E hoje, com uma visão amadurecida de entender uma pessoa que se dispõe a desprender da sociedade, que nada mais é do que uma sociedade automaticamente doente, né? Porque a gente não pode falar que a sociedade não é doente, sendo que pessoas morrem de fome, pessoas são trilionárias. A gente não pode falar que a sociedade não é doente, sendo que pessoas estão vivendo na rua nesse momento, que pessoas não conversam por conta de dinheiro. Então, nós temos uma sociedade adoecida. Não adianta falar que não, porque é uma sociedade que dá errado, você vê aqui muitas coisas. Só que, por outro lado, nós temos uma sociedade que se renova. E a gente tem que se apoiar nessas renovações e nas esperanças, porque não só de coisas ruins formam a gente, né? E eu sou muito esperançoso, eu trabalho com direitos humanos. Se eu não tiver esperança, eu não consigo trabalhar. E aí eu consigo ver o Into the Wild nessa, nessa vertente hoje, assim, de como que um grito que levou ao extremo e talvez a vida dele devesse ter acabado ali mesmo, né? Parece que foi uma coisa assim, tanto igual da Thelma e Louise, parece que perseguiram o que tinha que ser feito, né? E fizeram o que tinha que fazer ali. Teve até recentemente um cara que foi comparado com ele que faleceu, o Churasteiro e o Churegol lá, Ah, com o do cachorro. Ai, que coisa cachorro, que ele também estava triste. indo para Alasca, né? De Kombi, Fusca, não lembro. Uma Kombi, eu acho, Aham, eu que acho que era. morreu também. Então, você vê, aconteceram embaixo dos nossos olhos, né? Tem aquele Eduardo Marinho também, que vive numa Kombi, viajando também. São pessoas que aos olhos da sociedade moderna, são tidas como loucas, como inconsequentes, mas que é mais louca e inconsequente que a nossa sociedade, né? O que que é, qual Sim. que é o seu prisma de loucura, né? Qual legado você está deixando para o mundo, né? O que que você está fazendo que vai deixar melhor o mundo que você saiu? Onde que você vai para isso, assim, né? E então por isso que eu gosto muito desse filme, porque esse filme é um filme que pega as pessoas. Claro que é um filme de privilégio, né? Ele, por ser um menino de família estruturada, um menino que consegue se formar,
Um menino branco, um menino hétero, um menino que tem acesso, um menino que consegue ler, um menino que consegue escrever, consegue se expressar, carismático. Então ele tem o privilégio. Seria muito mais difícil se ele fosse um menino de periferia norte-americana negro, né? E os Estados Unidos, um país super racista. Seria outra história. Ele não, talvez não tivesse chegado no Alasca por outros motivos. Ele teria sido morto, né? Eventualmente. Então a gente não pode esquecer esse corte também, né? Para ele é mais fácil para ele chegar num determinado lugar e ser admirado do que um morador de rua que fala, não, quero viver na rua e vou andar sujo pelas cidades. Aí essa pessoa já não é bem vista. Então, é muita coisa. Nossa, o universo que a gente consegue discutir em volta do filme. Sim. Então, você foi falando, eu fui pensando aqui, porque de fato, né, para quem não sabe, a história é real, é do Christopher McCandless, esse menino que tinha dinheiro, tinha tudo, e ele deu um tchau para a família, saiu literalmente sem lenço, sem documento, começou a viajar pelos Estados Unidos, encontrar muita gente. Nesse filme tem a Kristen Stewart de novo, para meu desgosto, ela está em muitos filmes de On the Road, e Mas ele ela só dá acaba... uma apariçãozinha, só. Mas eu acho que ela é a única mulher relevante da história também, mas enfim. E Verdade. daí ele vai indo, ele para no Alasca e ele come, ai gente, é muito triste, mas assim, ele come, ele documenta tudo, né? Ele tinha um diário, ele tirava fotos dele mesmo, e ele come uma fruta que era ele confunde lá um frutinho e era envenenado, e ele morre envenenado por esse frutinho. Acho que ele começa a passar, nossa, a cena é horrorosa, né, do filme. E eles encontram o corpo dele lá, muito tempo depois, junto com a foto, que foi a última foto que ele tirou, que é a foto do cartaz do filme. Tem várias, na internet tem essa foto dele mesmo, comparado com o ator. E ele, onde ele morreu, onde ele estava, esse ônibus que ele ficou, entre aspas, morando ali, é onde as pessoas vão ou iam para ver o ônibus do filme. E era um lugar muito inóspito, muito perigoso, no meio da selva, no meio da floresta. E as pessoas começaram a morrer, literalmente, pela trilha, desabando, sei lá, o que eles estavam acontecendo lá. Daí o governo, para vocês verem o nível, o que um filme, o que uma história bem contada, né? Um livro que virou um filme, faz. O governo tirou o ônibus de lá e colocou numa parte muito mais acessível. Então, as pessoas podem visitar o ônibus se quiserem lá ver onde morreu Christopher McCandless e tal, mas não é um lugar mais fácil de chegar. E é uma história que cativa primeiro. Se eu não soubesse nada disso, só pela trilha sonora mesmo. Porque a música que você citou aí, você foi falando, eu fui ouvindo na minha cabeça, porque essa trilha sonora do Ed Vedder é solar. Ele faz pro filme, né? Ele faz pro filme, você se sente dentro do momento mesmo. É muito lindo, é muito... Todos esses filmes, na verdade, têm trilhas sonoras muito legais, como eu tinha comentado. Mas essa em específico, como ele fez, ele canta as músicas, né? Então, assim, não tem nem o que dizer. Mas é muito triste, mas ao mesmo tempo ele traz lições. Eu não sei se isso também é um recorte do jornalista, porque daí quando morreu o menino, um jornalista falou, mas pera, quem que era esse menino? E ele voltou, e daí fez toda essa buscou toda essa história, fez o caminho inverso do Christopher McCandless, né, até entender quem ele era, por onde ele passou, e escreveu esse livro que conta essa história. Até alguém achar que valia, realmente vale um filme, fez o filme, mas é a história dele, porque eu ouvi essas críticas também. É muito fácil, menino branco, rico, largou tudo e foi... Mas era a história do cara, né? Tipo, é a vida dele. É a vida dele, a história é real, não tem pra onde correr, né? É a verdade dele, a história dele, e ele morreu por causa desse ideal, assim. Então, não tem um final feliz, né? Não. O filme passa uma mensagem de, não sei o quê, mas assim, foi uma imprudência, um caso fortuito, foi uma desgraça que ele acabou morrendo por causa disso. Foi uma tragédia, Uma tragédia. Então, assim, talvez ele quisesse voltar, não sei. Eu não acho ele inconsequente, eu não acho ele louco. Esse que é o ponto. Eu não acho essas pessoas que vão para a estrada loucas. É igual a sociedade fala, porque ele sabia, ele estudava as plantas, ele estudava a região, Sim. Ele sabia onde que podia ter peixe, ele sabia onde que podia estar. Então ele estava por dentro do que estava acontecendo ali. Só que deu a infelicidade de comer uma fruta envenenada, uma fruta que não podia comer, né? Você estava falando que eu lembrei, eu acabei esquecendo de falar. Você ouviu falar, não sei, acho que foi um amigo meu que me falou que o On the Road, voltando rapidinho, teve um roteiro do Coppola em 90. É isso mesmo? Eu ouvi falar disso aí, que aí que não saiu. O brasileiro pegou esse roteiro, esse projeto do Coppola e fez o filme.
E normalmente isso é briga de estúdio, é alguma treta maior, às vezes eles sentam em cima do projeto, você vai ver que. Eu acho, sinceramente, eu não sei, posso estar sendo leviana, mas talvez o filme, se tivesse sido dirigido por um diretor norte-americano, teria uma pegada diferente. Por mais que o Walter Salles seja um excelente Eu diretor, eu acho gosto que é uma dele história também, eu acho muito, ele muito bom. né? É uma história muito deles, assim. É uma Uhum, coisa muito, muito forte da geração Beat. uhum. E eu acho que talvez falta um pouquinho de, sei lá, enfim. Gente, É, vamos ver o que o pessoal acha. O que vocês acham aí, pessoal? Mandem pra gente. O eu que fiz esse faltou ou corte não aí faltou? porque eu esqueci de falar na hora, agora que eu Não, lembrei. pode falar. Não tem problema, não, gente. Aqui o fluxo de consciência só vai, não a estrada vai, mas ela volta, ela faz É curvas, isso aí. né? Não dá para ficar só mas só concluindo, né, na natureza Uhum. selvagem, eu acho que vale a pena quem gosta da parte jornalística, o livro é mais jornalístico. É. O livro não é como o filme que é mais romanceado, que é Ele se baseia no poético. diário, né, dele também, É, o livro, né? Então é legal no isso que ele diário e vai nas entrevistas, né, que ele nas fez com as entrevistas. pessoas que o Christopher Isso. McCandless encontrou durante a vida, É durante o muito bom, trajeto. é muito bom o livro. É muito bom. É Ambos uma são outra bons, pegada. mas são bons, ambos são muito bons. Esse, eu tiro o Sim. chapéu para os dois. Amo esse filme, de paixão. Não, isso é triste que o ator, até esqueci o nome dele, gente, vai dizer o ator sumiu, e realmente eu não lembro nem o nome dele. Porque, É verdade, ele não fez mais, né? não, é muito triste quando acontece isso. Ele ficou muito famoso, é o Emily Hirsch. Ele manda muito bem no papel do Christopher McCann. E ele tá. Ah, uma coisa curiosa desse filme. Eu assisti. Olha, é difícil eu assistir um filme sem saber do que se trata. Eu botei o filme, tava passando na televisão. Na época que a TV a cabo ainda também bombava, né? Uhum. Montei o filme, não li, não sabia sobre o que. Eu não tinha noção sobre o que era na natureza selvagem. Eu me acabei de chorar e não foi pouco. É foda, Porque eu né? tomei um susto no final, porque parece um Hum. filme que vai crescendo, que ele vai ter uma libertação, e ele morre. Nossa, é muito E louco. assim, e assim, é muito triste. E assim, gente, não é spoiler, porque se você for ler sobre a história, você vai achar essa informação. E não Uhum. é, como o Tadeu falou no começo, filmes onde, mais do que qualquer outro filme, né? Eu sempre falo que histórias, filmes, livros são uma jornada, mas On the Road é especificamente a jornada. Mesmo que a gente É, conte o final, não é sobre como, não é sobre como, não é sobre o que, é como, é. né? Não é o que acontece, mas como que aquilo O que acontece. é muito segundo plano, assim. É, Não adianta. exatamente, é muito secundário, né? E isso me puxa para um outro filme que a gente combinou de falar, que a gente falou antes, né, gente? Para deixar aquela coisinha preparada, para não ficar aqui falando de filmes que ninguém viu, que nenhum de Uhum. nós já viu. Que é um filme que eu queria muito ver, eu demorei muito para ver, e quando eu vi, eu amei, que é O Diário de uma Motocicleta. Ai, que Sensacional filme. também, né? Ele tem a fotografia, de É, todos esses, eu que tem uma fotografia mais com cara de estrada, assim, é né? verdade. Né? E ele é aquilo que eu falei no começo, né? A moto velha que você fala, não é possível que esse negócio vai andar, né? Não é possível, essa moto não vai chegar, né? E Tanto que não chega, né? Ele tanto tem que que não chega. arrumar várias vezes. O Gael Garcia Bernal, eu sou muito fã dele também, eu acho ele muito foda, assim. E, é muito bom esse filme. Que é do Walter Salles, né? Sim. Não, e é E, legal porque é ele antes de ser ele, né? Então é, tem essa coisa da juventude, do idealismo, que é muito típico dos filmes de On the Road, que é da busca, da descoberta, que você tá junto com as outras pessoas, você tá ali trocando com elas, e ele desce, como eu falei, né, que nem todo filme de On the Road é no carro, na moto, às vezes a pessoa tá a pé, às vezes, nesse filme ele tá a pé em vários momentos, tá de hum, barco, tá com a moto sim, quebrada, tá de carona, então assim, é como você vai, não importa, né? é. É você estar em movimento, e o diário de motocicleta passa muito isso, a fotografia é até um pouquinho, até meio em sépia, sei lá, É. meio cinza, meio areia, né? É muito bonito, E o que assim, eu o acho filme. legal é porque, como é a história de um líder político, né, do Che Guevara, mostra que quando você vai, né, que eles saem do Brasil, vão até o Peru, eu acho. E, ali perto, não sei se é o Peru, de fato. Mas mostra que ele, nesse caminho que ele está seguindo, ele está conhecendo pessoas, ele está vendo realidades que vai fazer com que, de fato, ele se transforme numa figura política profunda, né? Quer o ouvinte goste, quer o ouvinte não goste do Che Guevara, mas não dá para a gente ignorar a figura política do Che Guevara. É como fez, por exemplo, o Luiz Carlos Prestes, com a coluna Prestes, quando ele sai do Brasil, do Rio Grande do Sul, para cruzar o Brasil.
para entender o Brasil através de um movimento político, né? Um movimento comunista, no caso. Então, você mergulhar e conhecer vilarejos, você conhecer interiores, te coloca num patamar de mudança. E o Che Guevara chega modificado, né? Ele sai meio brincalhão no começo da viagem, meio, vamos curtir, vamos fazer uma loucura, e chega um homem maduro, profundo, com outros valores e mudado, falando, não, eu vi muita coisa, né? E essa sensação eu consigo ter nesse filme. E essa sensação, eu acho que o Walter Salles passa muito bem nesse filme, sabe? Não sei se você Eu teve essa concordo com sensação. você. Eu acho que nesse ele acertou em cheio, porque assim, ninguém acorda líder político ou líder de qualquer coisa, ninguém acorda. É um processo, e normalmente é um processo, é uma estrada. Às vezes essa estrada é literal, às vezes é interna, né? Ou as duas coisas. E nesse filme é muito legal que mostra como realmente ele vai vivenciando esses momentos, vai entendendo toda uma sociedade, como isso vai transformando ele, porque a gente sabe quem ele é, ou pelo menos, né, não que a gente saiba, mas assim, tem muitos filmes, muitos livros falando sobre ele depois que ele já é o Che. Mas como que ele chegou ali? Então, eu achei que foi uma abordagem muito inteligente de mostrar esse outro lado, talvez não seja tão mostrado, tão divulgado pelas outras mídias, e que acaba do ponto que, não, agora ele vai virar aquela figura que a gente já está mais acostumado a conhecer. Não precisa contar o que vai acontecer depois, né? É sobre o caminho mesmo. E como isso transforma literalmente uma pessoa, né? E muda muito, assim, e por ter a figura do Che Guevara, que era um líder carismático, era um líder popular, era um líder que tem um apelo até hoje, né? É uma figura romântica muito cobiçada, né? As pessoas se apaixonam muito fácil pelo rosto dele, pela postura dele, e o ator foi muito bem escolhido, porque o Gael, ele tem uma expressão muito forte. Eu lembro que eu acho que um dos primeiros filmes que eu assisti dele foi do Almodóvar, Má Educação. Eu ia falar Má Educação, que ele tá assim... Foda, tá sensacional. Meu Deus! E aí você vê como que ele tem uma força de personagem, assim. E eu acho que não podia ter ator melhor, assim. Talvez o filme não chegasse tanto perto do ideal mitológico do Che Guevara se fosse com outro ator, assim. De verdade. É aquele filme que você olha e fala, não, esse filme tem que ser com esse cara, não tem pra... Não tem por que ser com outra pessoa, né? Porque ele tem que passar o ar do cara. Aí você falou, o cara bobão, vamos lá, vamos fazer uma aventura pro cara, tipo, que entende alguma coisa que ninguém... Ele tem que... É uma coisa assim, chega no final, ele tem um entendimento no olhar que ele não precisa falar o que ele entendeu. A gente entende junto com ele por tudo que ele passou durante o filme, né? Na expressão dele ali, no porte dele. E essa mesma transformação que a Thelma e a Louise têm, são transformações sutis, mas a gente vê na atuação ali, que a gente é cúmplice daquele personagem, né? A gente estava com ele durante aquela jornada e a gente percebe e entende a transformação que ele passou. É isso. Então, para mim, esses são os filmes on the road que mais ficam, né? São os que mais me marcam e são os que eu mais gosto, no final das contas, e que eu acabo voltando, porque a gente é transformado todas as vezes que assiste. Eu preciso assistir só esse que você falou, desse que a gente citou aqui, que esse eu não vi. Ou aquele da década de 60 lá. Esqueci o nome já. O Easy Rider? O Easy Rider. Ele tem o Jack Nicholson muito doido, como sempre, o melhor personagem. Eu amo o Jack Nicholson em tudo que ele faz, e nesse aí, porque o Peter Fonda é tipo. Detalhe, o Peter Fonda escreveu esse filme, né? Pai da Jane Fonda, para quem não sabe, que é outra maravilhosa, super ativista, super boca no trombone, aquele tipo de mulher que a gente gosta, assim, que não leva desaforo para casa e fala o que pensa. E ele escreveu esse filme, então é uma história muito... Exato, mas ela tá ali, né? Não interessa, tá lá defendendo a causa desde os anos 60. Eu acho engraçado isso também, né? Eu vi essas últimas manifestações que ela foi presa, falando, não, porque só faz isso para se aparecer. Cara, a mulher presa desde que ela tinha, sei lá, 20 anos. Capaz. Ela sempre fez isso, História não é uma coisa de agora, né? Porque tem mídia. Você falou, eu acho que desse filme, eu acho que eu quero muito assistir por conta do Jack Nicholson também. Eu sou muito fã dele também. Sou muito fã dele. Acho ele muito foda. Vale a pena. Eu tenho o busto dele aqui na minha sala. Do Iluminado, o rosto. Do Iluminado? Não, o Iluminado merece um filme...
Stephen King merece um episódio só para ele, porque é cada adaptação mais doida que a outra. Ele Se é for foda, falar né? de cada uma também, o Stephen King é outra pegada. Não, outro gabarito. Né? Ele tem muito essa coisa da transformação. Tem essa coisa muito da transformação, da jornada, dos personagens. É bem interessante. Na verdade, o On The Road, na verdade, pode servir como uma jornada do herói ali, né? Na estrada, digamos, né? Muitas dessas histórias que a gente citou. Não todas, mas algumas a gente pode encontrar pontos similares ali. Verdade. E eu adoro. Eu sei que você adora. E agora espero que quem esteja ouvindo a gente também esteja adorando e que ficaram com vontade de assistir e ver e ler. Leiam também livros on the road. A gente sente até o gosto da terra lendo esses livros. Leiam livros, pó ali, da lama. Vou fazer um rabiscos com livros on the road, aí eu te chamo. Chama. Inclusive, um que eu quero falar muito é a estrada do Cormac McCarthy. Eu separei ele aqui. Legal. Tem o filme, né? Tem. Mas o livro também é... Ai, gente, Foda. Tem coisa que tem que ser livro, não adianta. Eu amo cinema, vocês sabem, mas tem coisa que é só na literatura, que na literatura funciona muito melhor. Não nesse episódio que funciona no cinema, funciona na literatura. Você lembrou mais algum filme on the road? Você quer compartilhar com o pessoal? Eu tô já super viajada aqui. Também já tô viajada, adorei. Adorei o papo, adorei lembrar desses filmes e adorei revisitar as sensações que esses filmes me causaram. Assim. Obrigado. Eu acho que é muito isso, né? Os filmes on the road, para mim, são isso. Você revisitar sensações quando você lembra e quando você assiste, você tem outras sensações, é outro filme, é outro você que está assistindo, né? Como você falou Na Natureza Selvagem. O filme é exatamente o mesmo, mas o filme é o tipo de filme que muda muito quando você vê mais velho, quando você vê em outra situação. Porque você tem outro olhar muito diferente daquela jornada daquele personagem. Então, eu acho incrível revisitar filmes, já falei, revejam. Não precisa, como eu já disse, eu não sei se eu já falei aqui, mas eu disse em algum momento do meu Instagram, a gente não precisa ver tudo que acabou de lançar, você não precisa ver a série mais uma. Você pode rever filmes, você pode ler um livro que ninguém está falando, né? Eu acho que é importante a gente fazer o que a gente está com vontade, o que a gente sente bem. Se a gente quiser ver o mesmo filme 15 vezes, vai lá ver o mesmo filme 15 vezes e tá tudo bem. Thelma e Luiz é um desses, eu já vi 1 milhão de vezes. Eu vou assistir mais, com certeza. Provavelmente depois desse episódio eu verei mais um. Assista aí, você tem que voltar para essa cabine. Pode levar 1 ano para voltar, né? Porque a gente fez o episódio inaugural, que eu estava, na verdade, no Rabiscos, né? Falando da cabine, no Rabiscos Literário, e daí a gente ficou do Tadeu vir falar, e essa estrada estava muito longa, a gente tem que diminuir as distâncias para o próximo episódio. Temos que diminuir e vida longa ao cabine, porque é um podcast que me acompanha também na estrada, né? O Rabiscos é meu xodó e o Cabine vem hoje, assim, mostrando um potencial muito grande, né? Como é plural, né? Os temas que você aborda nos episódios solo e quando traz convidados também. E é isso, me chame mais vezes que eu pinto na área e espero você no Rabiscos Literário também. Estarei lá. Não chamo, falou em livro, falou em cinema, falou em arte, falou em falar, é só me chamar que eu vou. Eu quero te agradecer muito pela participação aqui e todos os episódios, né, gente? Como eu falei no começo, eu tá em todos. Escuta todos, comenta. O primeiro feedback que vem eu dei sempre. E eu fico muito feliz, me motiva muito e me ajuda a seguir. E escutem o Rabiscos Literário, ele e a Lua fazendo um trabalho lindo, maravilhoso. Eu dou risada, eu sempre respondo, mando mensagem, falo sozinha com eles ali, como se estivesse junto, trocando uma ideia. Então, quem não escuta ainda, escute, que vale muito a pena. A gente aprende muito, a gente cresce muito. Sempre que eu escuto. Então é um prazer muito grande estar aqui na cabine também fazendo parte do Rabiscos e conversando com você sobre esse tema que você e eu adoramos, que é filmes na estrada. Obrigadão, Carol. E quem não conhecia os filmes, fala pra gente, tem sugestão, né? Troquem, mandem pra gente lá no Instagram do podcast Rabiscos ou mandem no meu do Carta de Carolina, se quiserem falar com o Tareu também. A gente responde, a gente continua a conversa por lá, porque é isso, né? A conversa nunca acaba aqui, ela sempre continua para onde a gente levar. Nessa estrada da vida. Olha, tem filme com esse nome, inclusive. Isso aí. Beijo para todo mundo. Obrigada, Beijo, Tadeu. tchau, E tchau. a gente se vê, pessoal, na semana que vem.